Galera, que episódio foi esse? Tirando nossa atenção do show de horrores que é a luta do Mayuri para um embate entre o primeiro Quincy a receber poderes de Urabarra e o novo comandante do Gotei 13, Kyoraku Shunsui. Da mesma forma que Lily Battle tem uma forte devoção ao Rei Quincy, Yamamoto implantou com muito sucesso os valores de um Shinigami no Kyoraku, mesmo que a personalidade despreocupada dele nem sempre demonstre isso. O comandante original sempre vai estar no topo do que os Shinigamis deveriam ser, só que o papel de um líder vai muito além de demonstrar força no campo de batalha. Ele tem que ser resiliente para trazer a confiança que os outros nem sempre têm. Ele tem que mostrar ser aquela figura que inspira os demais. Ele precisa sempre colocar a sua vida em risco para dar uma chance aos seus subordinados de sobreviverem. E nesses últimos episódios, o Kyoraku tem feito tudo isso e muito mais, especialmente nessa luta contra o Lebaro. E ainda nem entrei na questão da Bankai dele, que Absolute Cinema é uma das habilidades mais teatrais que eu já vi. Até melhor do que aquela Shinigami que é membro da Guarda Real, porque a Bankai dela tem o intuito de parecer com um teatro, com uma obra japonesa, aquela coisa toda, só que a do Kyoraku fala muito do personagem que a gente conhece desde o início do anime, então ele pra mim sempre vai ter um papel muito mais influente, já que ela ajuda a desenvolver o personagem. Eu sou Lázaro Guedes e para assistir vídeos incríveis de anime todos os dias, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Você está no Anime Vibes e simbora pro vídeo. O episódio começa com uma atualização rápida sobre a luta do Mayuri, onde vemos sua Bankai monstruosa sendo estraçalhada de dentro pra fora. Foi uma cena muito bem posicionada, porque se ela viesse depois, poderia tirar o brilho da luta do Kyoraku contra o Lilebaro. E vindo aqui no começo, a gente recebe aquela atualização pra dizer: não esquecemos desta luta, calma, o show de horrores vai continuar, mas ele vai dar espaço para esse outro combate agora. O Kyoraku fala que a pressão espiritual do ambiente baixou ao ponto de poderem sentir as alterações na Areiatsu a longas distâncias. Isso pode até ser um indicativo de que os Quincy estão utilizando muito o haste do ambiente para ajudar em suas batalhas. Exemplo de quando o Ishida absorveu alguns prédios de energia espiritual para poder se recuperar do dano que o Ureji causou. Que apesar da bancada dele não ser das melhores, ela brilhou. Ela brilhou quando ela conseguiu ferir o Quincy que tem o Shrift A, e que seria em tese, o sucessor de Urabarra. O Lilebaro aproveita o caminho estreito por onde os Shinigamis estão correndo, já que todos viram alvos fáceis lá. E quando o Kyoraku se vira para enfrentá-lo, ele não perde tempo e faz um buraco enorme no peito do cidadão. Mas não acertou ele. O Quincy começa a escutar passos atrás de si e o Kyoraku quase arranca a cabeça dele na brincadeira. Porque sim, a habilidade da Shikai do Kyoraku, para explicação rápida, é transformar jogos de criança em realidade. Isso daí uma versatilidade absurda quando se fala da habilidade de sua Zanpakuto, porque apesar do jeito despreocupado dele, cada ataque, cada movimento numa luta com esse cara pode ser o último que você faz, e perder ele de vista pode ser um momento em que você vai ter a cabeça cortada fora. A Nanao chega mais rápido do que o Kyoraku esperava e ele manda 4 olhos avisar os outros para continuarem sem ele. Tem várias boas razões para isso, claro, mas a principal que vem na minha cabeça é de que ele precisa de uma distância muito grande dos demais para poder ativar sua Bankai, que é similar do Shinji nesse aspecto, onde ele precisa ter vários inimigos próximos e nenhum aliado, já que como ela confunde todo o senso de quem é amigo e inimigo, pode acabar causando mais malefício do que benefício se tiver algum aliado próximo. E a Bankai do Kyoraku parece que foi feita para tornar letal um embate individual. O Lilebaro mostra sua arrogância dizendo que já sabe tudo o que precisa sobre eles, inclusive o poder da Shikai do Kyoraku de fazer jogos de criança virarem realidade. O que ele usou agora funciona da seguinte forma: o alvo, o Lilebaro no caso, precisa estar onde todo mundo possa ver. Por isso o Kyoraku se vira antes quando ele é atingido, para poder visualizar o alvo. Se o Lilebaro vê alguém, a pessoa que está tentando pegar ele, o alvo, quando ele virar de costas, o Lilebaro, o alvo, ganha. E se o jogador, que no caso é o Kyoraku, pegar o alvo antes que ele seja visto, o jogador ganha, que foi exatamente o que aconteceu agora, quando ele foi para trás dele e quase arranca a cabeça do coitado. O ataque desferido que inicia o jogo se torna um caminho para o Kyoraku percorrer sem que o alvo possa vê-lo, estando distraído com a ilusão de que acertou o alvo. Só que não é uma ilusão. Quanto mais habilidoso e mais concentrado o oponente nesse mundo de Bleach, mais ele vai depender do seu senso de energia espiritual ao seu redor, em comparação com a visão para analisar os fatores. Você nunca sabe se é realmente aquilo que você está vendo, ou se é uma ilusão criada por uma habilidade do inimigo, ou se ele criou barreiras antes que você percebesse. Então é uma falha que
que faz muito sentido você passar a depender disso ao invés da sua visão. Só que o Kyoraku toma proveito dessa situação, já que quando o Lilebaro depende muito disso, ele consegue criar, sim, ele cria um clone dele, feito de Reiatsu, para poder enganar essa percepção do inimigo. E o Lilebaro fica desacreditado, porque realmente precisa de um controle absurdo, de nível cirúrgico das suas habilidades, para conseguir fazer um clone, um Kagebushin praticamente, só que de energia espiritual como ele fez. E ele não aceita que isso aconteceu, até ficar muito claro que o homem que está diante dele é o sucessor do comandante Yamamoto, o homem mais poderoso que o Gotei 13 já viu, e o seu sucessor, Kyoraku Shunsui, tem como pré-requisitos para este trabalho poder realizar o impossível. A Nanao avisa para os outros que o Kyoraku pediu para continuarem sem ele, e o Shinji vai sem pensar duas vezes, já que além do Kitaki ter plena confiança no seu amigo, o comandante Yamamoto diria que é responsabilidade do líder dos Shinigamis proteger a vida de seus homens. Voltamos pro combate e o Kyoraku mistura a brincadeira inicial com seu Kageoni, mas nem assim ele consegue acertar o Lilibaro de vez, e ainda mete um tiro de raspão no comandante. O Quincy explica que a habilidade dele é o X, de eixo X, que deixa ele penetrar qualquer coisa e se confia muito nesse disparo, tanto que nem percebe a ilusão criada pela sombra. É bizarro quando o Shunsui fala de jogar com o oponente, no caso lutar, até que um deles morra, porque apesar do aspecto brincalhão da habilidade dele, cada movimento se torna um jogo de vida ou morte. Você não sabe se na próxima movimentação, na próxima virada do dado, é você ou ele que vai perder a cabeça. O Kyoraku corta a arma sem que o Lilebaro perceba e ela refaz o equipamento, já que é feito do seu Reishi, mas do nada o Kyoraku chega atrás dele. Apesar de parecer muito com a brincadeira que ele usou, dessa vez foi a Kageoni. Se o inimigo perde o Kyoraku de vista, a visão dele, o que ele está vendo, vai se tornar a sombra do Kyoraku e ele vai aparecer instantaneamente atrás do seu inimigo. Ou seja, você tem que manter o olhar nele o tempo todo, porque qualquer desvio pode significar morte instantânea. Ele faz um monte de sombras ao mesmo tempo que vão para cima do Lilibaro e quando já tinha sido apunhalado, ele abre seu olho especial. A habilidade dele de atravessar parece ser basicamente para destruir coisas, mas também faz com que ele se torne intangível e o ataque do Kyoraku passe por ele, o que sinceramente pareceu forçado. Eu entendo que é uma norma agora os poderes dos Quincy serem absurdos, o cara consegue criar as coisas da imaginação dele, ele consegue fazer milagres acontecerem, ele consegue reverter o dano, aquela coisa toda, mas aqui, baseado no que ele tinha dado como explicação da sua própria habilidade, parece que ele tirou um coelho da cartola sem aviso prévio, nem construção nenhuma, só para poder evitar o ataque do Kyoraku. É tipo quando o Zaraki corta o espaço pra poder voltar na luta contra o Grêmio, porque você até entende o que aconteceu, ok, só que aí você ainda fica tipo, what? O Quincy ativa sua Volt Standing, que não só paralisa o adversário, como cria diversos furos nele instantaneamente, forçando o Kyoraku a recuar na hora. Isso aqui é uma situação que jamais aconteceria com o Yamamoto, porque não faz sentido dentro da construção do personagem dele. Ele foi feito pra representar o ápice da força e do orgulho de um Shinigami. Aqui no caso do Kyoraku, ele realmente tá tentando muito lutar contra esse cara, só que ele é mais forte. Ele não é uma representação do que um Shinigami deveria ser. Ele é relaxado, ele é inconstante, ele tem reações muito inesperadas com os outros. Só que apesar de tudo isso, o seu professor confiou nele para assumir a postura de comandante do Gotei 13. E é por isso que agora ele tem que dar tudo de si para tentar orgulhar aquele homem que confiou tudo a ele. Quando ele vai se esconder no prédio, Lilibaro se teleporta para lá, sim, e o Kyoraku muda sua abordagem, atacando com o Hadon número 76, Zangerin, que estoura o prédio onde eles estão. Cortamos pro Ichigo enfrentando a Naklevar, que explica como devido ao treinamento especial que o Ichigo teve no Palácio Real, ele é altamente resistente a envenenamento por Reishi agora. Parece muito aquela vez no time skip, pós-time skip, que o Chopper explica por que o Luffy agora tem uma forte resistência ao veneno, depois daquela luta onde ele quase morre lutando contra o Mazelan. É como se fosse uma forma de você deixar bem claro que essa forma de você lidar com um protagonista, envenenamento, não funciona. Então quando você pensa, mas aí o Ichigo podia só ter sido envenenado, ou o Luffy podia ter usado contra o Mazelan de novo, vai dar o mesmo problema. Não daria por conta disso, disso. O Kyoraku se desespera ao perceber que o Kido não fez nada contra o Lilibaro, e agora entendemos a sua estratégia. Ele voltou pro ponto onde os Shinigami chegaram lá no Palácio Real, e é de onde todo mundo tá se distanciando desde que eles pisaram neste local. Por quê? Porque ele precisa de uma distância considerável de todo mundo para poder utilizar aquela habilidade que todo mundo tava querendo ver.
Bankai, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjo. Quando o Mayuri fez isso, não valeu o esforço de eu falar aquele monte de palavras complicadas para ele, mas aqui no caso do Kyoraku, eu faço com gosto, porque essa habilidade é uma obra teatral. Não tem nenhum outro anime que consegue misturar a habilidade especial do personagem com um desenvolvimento e fazer um conjunto de ataques belíssimos como o Kubo fez aqui nessa Bankai. Ó, maravilha, o Kyoraku aparece pro Lilebaro e neste espaço repleto de desespero e solidão, seu oponente lembra que se o usuário da Bankai morrer, a habilidade some junto com ele, mas do nada surge um furo em seu corpo. É a partir desse momento que ele vai se arrepender daquela arrogância impressionante de dizer que ele sabia de tudo que precisava para conseguir enfrentar o Kyoraku nesta luta, mesmo sem saber qual era a Bankai dele, mesmo sem saber qual era a habilidade suprema daquele Shinigami, que é o substituto do cara que venceu o Yorohabara. Como assim? O primeiro ato desta peça teatral causa no Lilebaro as mesmas feridas que ele causou no Kyoraku, ou seja, se ele estivesse à beira da morte, o oponente que é atingido pela sua Bankai vai estar à beira da morte instantaneamente. É uma nivelação de jogo perfeita. O segundo ato causa uma doença grave no adversário que faz sangue sair de seus olhos. Já o terceiro é tortura, a sensação de afogamento para aqueles que desejavam suicídio e cairão na água para isso, enquanto o seu reishi é absorvido até que um dos indivíduos fique totalmente zerado. E não importa o quanto você tente subir de volta para a superfície, não consegue, pois esta Bankai representa o desespero e a morte da coragem de quem tenta suicídio por afogamento, já que a água fria faz com que aquele egoísmo superficial apareça de vez e diga sim, não era o que você queria, mas é tarde demais. É a Bankai mais poética que eu já vi, uma obra de arte. O espírito da espada do Kyoraku aparece para falar com ele, como se estivessem trocando suas últimas palavras antes do ato final. Shunsui embaia suas espadas enquanto um fio se forma em torno de seu dedo e da garganta de seu oponente, que é rasgada conforme ele puxa o fio de sua vida para longe. Kyoraku vai ao chão e Ohana o segura para acalentar e dar uma bronca em seu Shinigami que é tão inconstante. Ainda veremos muito aqui nesta luta, mas se tinha uma Bankai que ia se beneficiar da qualidade que a animação tem tido nestes episódios de Bleach, era do Kyoraku. A habilidade dele é mais do que um poder especial, ela conta a história de um homem em desespero e dá um insight sobre a própria psique desse personagem. E esse foi o episódio de hoje, meu mano, espero que tenha gostado, e para mais episódios incríveis de anime todos os dias, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para ativar as notificações. Eu vou deixar aqui para você passar na tela um outro vídeo deste canal que tá muito bom também. Confere lá se você gostou desse aqui, e para quaisquer sugestões de como eu posso melhorar o vídeo ou alguns animes pra gente analisar, por favor, deixa aqui nos comentários, porque neste canal todo nerd é bem-vindo. Falou!